Olá, Redes e Rumos em sua terceira edição, o programa da TV Campus que discute as novas tecnologias e os impactos nas relações sociais. Hoje nós estamos com o professor Francis Moraes de Almeida, doutor em Sociologia e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais aqui da UFSM, e também com Orlando Fonseca Júnior, diretor de criação da Imagination, empresa aqui da incubadora tecnológica da UFSM. Jogos digitais e realidade virtual, tecnologia e diversão. Há limites ou há uma reconfiguração do espaço social? Este é o assunto do Redes e Rumos de hoje. Nós vamos ouvir agora o que o campus pensa sobre isso, com o Matheus Albuquerque. É isso mesmo, Karine. Às vezes a gente vê na grande mídia, em outros veículos, o pessoal comentando muito sobre a influência do videogame na criança, no adolescente, pode ficar um pouco mais violento ou não. Então a gente veio aqui no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, no intervalo deles, para perguntar para a garotada aqui do CETISM o que eles acham sobre essa questão, se eles acham mesmo que o videogame deixa mais violento. Na minha opinião, acho que não. Acho que vai da cabeça de cada um, né? Acho que videogame é só uma entretenção assim das pessoas. Não, acho que não, porque vai de cada pessoa, vai ser violento ou não. Eu acho que o videogame não influencia nisso. Eu jogo sempre videogame e eu acho que isso às vezes é uma jogada da TV ou da mídia por causa de chamar a atenção dos pais, fazer com que as crianças venham para a TV, mas sinceramente eu acho que as crianças que utilizam videogames, elas ficam mais inteligentes, adultos também jogam, acabam ficando mais inteligentes. Pode levar a matar alguém, por exemplo. Eu acho que se tiver um transtorno mental, alguma coisa assim, pode meio que mudar. Sim, não sei, mas geralmente acho que não. Eu jogava com uns amigos meus que eles ficavam 12 horas jogando e não saíam de casa. Eu convidava eles para sair no cinema, conversar, não. Aí, viciado sim, sempre vai ficar preso em casa para jogar. Bem, nós acabamos de ouvir então a opinião das pessoas aqui pelo campus sobre os games, sobre realidade virtual. Professor Francis, na área da sociologia, o que nós poderíamos dizer sobre as interações sociais que os games, que os jogos virtuais proporcionam? O que isso tem a dizer sobre, digamos assim, a sociedade contemporânea? Bem, no âmbito das ciências sociais, o que nós podemos observar é que cada vez mais nós temos iniciativas de introduzir no componente, na interação social cotidiana, elementos que antes eram exclusivos aos jogos. Duas consequências mais imediatas são que aquela figura do nerd, aquele sujeito estranho, que era quem jogava jogos de computador ou videogame inicialmente, lá na década de 70, 80, o sujeito esquisitão que não socializava, talvez hoje seja o antípoda do geek, que é o sujeito que tem habilidades sociais, que interage adequadamente no âmbito social, normalmente sabe fazer dinheiro com isso também, temos bons exemplos nesse sentido. Então aí já temos um componente, houve uma mudança na figura. Assim. Quem é esse jogador? Gamer não é mais algo necessariamente pejorativo. E até porque vai lá. Temos a última pesquisa que saiu mundial sobre os gêneros nos games, existem mais mulheres hoje jogando games já do que homens. Interessante. Esse número já é 51%. No Brasil, esse número da última pesquisa é 53% são homens, 47% são mulheres. Então, na maioria dos lugares já é empatado esse número. E nos principais mercados, Europa e Estados Unidos, o número de mulheres já é maior que de homens. Então a gente tem uma popularização e uma espécie de democratização também, digamos assim. De talvez, gênero, pelo menos. De gênero, sim. Sim. Eu estava focando um pouco mais nesse aspecto do estigma do gamer, inicialmente, que era, de fato, masculino, bem colocado. Mas talvez porque aquilo que é um jogo não tem uma fronteira mais tão clara. Essa ideia, eu não sei se seria uma democratização, talvez seja simplesmente pensar que a fronteira entre o que é um jogo, de fato, com regras delimitadas, e o que são formas de interação social que apropriam-se de mecânicas que antes eram mais familiares aos jogos, estejam modificando-se. Possivelmente quem joga joguinho no celular, desde o jogo da cobrinha no celular, dos Nokias antigos, não percebia aquilo como um jogo, é um passatempo. Mas
nessa mesma pegada do que tu tá falando, esse número total de pessoas que jogam compreende também todos os jogadores de celulares. Porque a entrada das lojas nos celulares, nos smartphones, nas lojas de aplicativos, foi uma das coisas que mais ajudou a equilibrar esse número. Porque tu tem velhos, tu tem crianças, todo mundo que tem um smartphone na mão e tem um joguinho ali. Todo mundo tem Facebook, tem um joguinho ali. Então, isso acabou equilibrando esse número de... Ok, antes a gente percebia o gamer como alguém masculino que fazia poucas interações sociais, do sexo masculino com poucas interações sociais, e agora tu tem um universo que tu tem crianças, idosos, adolescentes, todas as pessoas que jogam. E até que ponto, Orlando, a gente pode considerar essa proliferação, digamos assim, de jogos mesmo nos perfis de redes sociais, né, que são como uma espécie de estratégia também para fidelizar? De que forma isso também se relaciona com a questão da própria vida social mediada também pela tecnologia, né? Bom, certamente os jogos na rede social são uma forma de te manter na rede social. Mas eu vejo que essa popularização tem vários aspectos bons também. Por exemplo, quando a gente teve a introdução do Wii, um videogame que foi lançado em 2006 pela Nintendo, o principal mote do Wii era achar gamers onde antes esses mercados não eram vistos como gamers. Então, o videogame foi vendido para asilos, para institutos de recuperação, de fisioterapia, porque tu tinha um videogame que tu tinha que fazer mais ações. Ele usava um controle onde tu tinha que se mexer para fazer as ações, e com detecção de movimento. E ele virou muito popular em mercados onde antes onde não se tinha aquilo como jogadores, idosos principalmente. Um novo mercado, mulheres entrando nesse mercado também por causa disso. Então tem aspectos muito bons também nesse negócio. Falando de redes sociais especificamente, o que a gente vê hoje são muitos jogos grátis que te trazem para o jogo e que te colocam no jogo até te viciar. É quase como uma droga, né? O Candy Crush eu poderia citar como um grande exemplo, que é um jogo bem conhecido. É um jogo que ele chega a um ponto do jogo onde ele te cobra, ou tu paga socialmente ou tu paga com dinheiro. Então, ou tu chama outros amigos para jogar ou tu não vai adiante, ou então tu paga com dinheiro. Então tu tem o lado bom e o lado ruim sempre. Obviamente que o jogo tem que gerar dinheiro de alguma forma para quem está produzindo aquele jogo. Esse normalmente é o objetivo do jogo. Nos jogos digitais, dificilmente um jogo vai ser grátis por ser grátis e porque aquilo é uma obra de arte, embora existam esses exemplos também, mas é um produto. Sim. Então a gente tem coisas meio perniciosas nesse meio também. Entra na lógica também, óbvio, né, do mercado, digamos assim. Mas a forma de se apropriar, eu fico pensando, talvez um dos primeiros jogos sociais se popularizou, aquele Fazendinha. Sim. Teve mais uma versão, mas permitia jogar de diferentes maneiras. Era livre, haveria formas de você ter distinção de status ali, fazer a fazendinha mais poderosa, mais bonita, gastando, mas até mesmo o componente de gênero é interessante nesse aspecto. Enquanto, majoritariamente, pelas pesquisas que se observava, a partir do comportamento dos jogadores, as mulheres tendiam a querer fazer, como a gente diz nas ciências sociais, tem um exemplo clássico do Malinowski que fala sobre os trobriandeses, onde o objetivo deles não é produzir mais, mas sim fazer uma horta, uma plantação bonita. O apelo estético é mais importante do que a produtividade. Talvez as mulheres fossem jogadoras trobriandesas, enquanto os homens fossem mais competitivos nesse aspecto. Então, eventualmente, o jogo pode ser projetado visando um certo fim, mas se a mecânica dele tiver um mínimo de abertura e flexibilidade, há diferentes apropriações por parte dos jogadores. Sim. E sobre a crítica comum, né, e talvez até um pouco pejorativa, como o professor até já referiu, de que há uma diminuição, digamos assim, do valor em si do jogo por estar projetando para a rede social aquilo que deveria ser realizado na vida offline, digamos assim. Como é que a gente pode interpretar isso, professor, no sentido de que, por exemplo, as crianças não deveriam estar jogando Wii
né, virtualmente, mas sim praticando esporte na vida real? Bem, o Wii, no caso, envolve movimento às vezes até mais intenso, como no PlayStation Move, do PlayStation 3 e outros artefatos similares, como o Kinect, mais do que tudo, tão intensa quanto, se não mais, e aí a resposta seria um pouco numa linha naquele filme Surrogates, os substitutos, sem os riscos que ele teria no ambiente externo, poderia se fazer o contraponto. Mas a despeito disso, sempre que uma nova tecnologia surge, especialmente se tratando de entretenimento, ela é vista inicialmente com desconfiança. Isso é um aspecto leve. Bem, na minha época eu estava andando de carrinho de rolimã, esfolando os joelhos, ou jogando bolita na rua. Isso é que era bom. Sim, porque essa foi a sua infância. Enquanto para aqueles que tiveram infância nos anos 80, nos anos 90, bem, aquele jogo que marcou a sua experiência, aquilo sim que é jogo. Não esses jogos hoje em dia. Então esse saudosismo é muito humano. É algo que é difícil a gente qualificar. Na verdade, tem muito um componente geracional que está aí presente. Agora, se deveria haver interações, provavelmente as pessoas interagem mais agora. O fato, por exemplo, existiram várias matérias validando o Wii e o PlayStation Move e esses outros artefatos como uma ferramenta que era sociável, uma ferramenta social para as pessoas, para os idosos onde aquilo era instalado, para as pessoas onde estavam fazendo fisioterapia e usando aquilo. Então, a equivalência qual é a diferença? Se eu estou fazendo uma atividade física, qual é a diferença de eu estar fazendo isso na frente do videogame ou na rua, sabe? Já houveram vários estudos falando que é praticamente a mesma coisa, na verdade. Não tem aí um problema. Em alguns momentos tu tem vantagens do virtual, como por exemplo, tu não tem o risco de tu estar na rua, por exemplo, que é uma das coisas. Então tu tem os dois lados sempre, tu vai ter discussão sempre que surge uma tecnologia nova, mas eu vejo essas tecnologias como já validadas nesse sentido. Sim, é um caminho sem volta na sua avaliação? E um caminho sem volta, né? Socialmente as coisas mudam, o sentido muda rapidamente. Os videogames que antes eram vistos, se na década de 80 a gente via isso como uma coisa que era só aqueles rapazes ali que estavam interessados, nos 90 teve uma expansão. Um outro componente também, que eu já dediquei algum tempo e uma pesquisa a isso, é a associação de condutas violentas a jogos de videogame por conta de conteúdos violentos. Bem, isso poderia se dizer... Da mesma maneira, pode-se comparar as mídias, não há uma exclusividade, há componentes diferentes nessa mídia dos jogos digitais, jogos violentos vão produzir jogadores violentos porque eles estão interagindo com a violência, certo? Então Shakespeare produz suicidas, então a gente vai assistir agora os sofrimentos do jovem Werther também, matam-se em série os jovens ultrarromânticos no início do século XIX porque leram o sofrimento do jovem Werther, Goethe. Não, as mídias mudam, só que como, da mesma maneira, esse tipo de romance era incomum naquela época, início do século XIX, mostra-se como sendo uma influência perniciosa. Da mesma maneira, o cinema, quando começa, não, as pessoas se assustam, vão se identificar muito com aquela mídia, então ela é mais perigosa. Ou histórias em quadrinhos dos anos 50, nós temos a Caça às Bruxas, que também afeta os quadrinhos secundariamente nos Estados Unidos, uma legislação que veio até recentemente, da mesma forma, pensando, não, isso vai ter uma influência perniciosa sobre os jovens. Só que as crianças e os adolescentes sabem diferenciar o que seja a realidade, o que é esse ensaio, que é muito interessante para o aprendizado, propiciado pelo lúdico, né, pelo jogo, que é importante a gente lembrar, né, ludos não é só jogar e divertir-se, mas é aprender ao mesmo tempo. E talvez esse seja um dos pontos que pode fazer parecer que é um caminho sem volta. É muito funcional, é muito interessante em vários aspectos, então esse componente lúdico, ou essa forma de interação digital, tende a tomar espaço que era de outras atividades. Sim, há uma tendência nesse sentido. Sim. Pode observar. Eu acho que a diferenciação entre, se é possível ainda fazer essa diferenciação entre realidade online e offline, a gente amplia no próximo bloco do Redes e Rumos. Voltamos em seguida. Yellow diamonds in the light, and we're standing
Voltamos com Redes e Rumos, discutindo os jogos digitais, a realidade virtual e as relações sociais. Orlando Fonseca Júnior, que é diretor de criação aqui da Imagination. Orlando, existe uma diferenciação entre os jogos digitais e jogos virtuais. Poderia nos explicar melhor como é que isso é identificado? Bom, os jogos digitais são jogos que a gente vai rodar em ambientes digitais, computador, consoles e tudo mais. Os jogos de realidade virtual, na verdade, não deixam de ser jogos digitais também, mas a diferença é que os jogos de realidade virtual, eles rodam dentro de um ambiente virtual onde tu está imerso. Normalmente tu vai jogar com algum aparato, um óculos, por exemplo, de realidade virtual, onde tu pode ver o cenário em 360 graus e todos os efeitos e toda a ambientação é feita para te dar a maior sensação de imersão possível. Então, para borrar ainda mais essa linha entre realidade e virtual mesmo. Então, o que a gente vem trabalhando aqui na Imagination hoje, principalmente com realidade virtual. Então, a gente vem estudando isso, que é uma área que houve uma tentativa de exploração disso no final dos anos 80 e começo dos anos 90. A tecnologia ainda não estava pronta para isso, mas a gente vê agora, esse ano, a gente já teve a principal feira de videogame, de desenvolvimento de videogame nos Estados Unidos, e todas as empresas apresentaram inovações na área da realidade virtual. Então, provavelmente a realidade virtual seja o próximo grande passo dos games, e essa linha vai ficar cada vez mais borrada. A linha que, digamos assim, a gente ainda tende a querer separar entre realidade presencial e realidade virtual. Exatamente. Como é que tu enxerga essa diferenciação? Eu já não enxergo mais diferenciação praticamente. Porque a gente estando imerso naquele ambiente, em alguns segundos tu já está completamente... Aquele universo é o teu universo naquele momento. Então, como tu tem a habilidade de... É diferente de tu olhar para uma tela, tu está no ambiente de realidade virtual, porque tu pode olhar para qualquer lado, tu pode interagir com os objetos daquele mundo. Então, isso já começa a ficar muito mais próximo do que a gente tem como realidade. E tende a ficar cada vez mais. Esse é o objetivo. Né? A gente já existem pesquisas de realidade neural, que tu teria o jogo passando diretamente para o teu cérebro, não passando nem pela tua retina. Enfim, já existem pesquisas sérias sobre isso, e pesquisadores dizendo que em 10 anos a gente vai ter isso. Então, isso vai ficar cada vez mais borrado. A gente vai chegar a um momento onde tu não vai conseguir distinguir uma coisa da outra estando naquele ambiente. Professor Francis, na comunicação, a professora Santaella chama isso de pós-humano. Momento em que não vai haver exatamente diferenciação entre a máquina ou aquilo que a máquina proporciona ou modifica no ser humano e o próprio ser humano. Como é que o senhor avalia também essa possibilidade? Na verdade, eu vejo isso como uma realidade presente, porque há 15, 20 anos atrás, alguém estivesse numa cidade grande, num lugar onde não conhecesse, só tinha uma possibilidade: pedir informação. Hoje em dia, você puxa o celular, o smartphone, GPS, identifica ali, vê a rua, se está bem mapeado, ok, eu sei onde eu estou. Tipo, o que eu estou sentindo? A pessoa pode usar um aplicativo para ver o seu nível os seus batimentos cardíacos, para ver se está com um nível de glicose dentro do esperado, se tiver algum problema de diabetes. Enfim, nós temos já esses componentes. Eu penso também no caminho reverso, pensando nessa alusão que faz a Santaella, que deriva já das definições lá da Dana Haraway do ciborgue. Afinal, o uso de aparatos tecnológicos para modificar as nossas percepções, eu mesmo uso um agora. Então, por definição, mesmo sendo uma coisa que não tem grande recurso tecnológico, isso não é uma coisa eterna da humanidade, isso foi desenvolvido em algum momento. Ferramentas mais sofisticadas como os smartphones nos dão já esse componente do virtual dentro da nossa realidade atual. Então, existe esse caminho de outra via, claro que muito mais flexível e que aí sim me reporta diretamente
poderíamos pensar uma Matrix com fronteiras, né? Ou o Oasis ali do jogador número 1, que ele propõe que é justamente isso, a realidade neural, projetada a retina, mas não percebida pelo olho, e a pessoa está completamente imersa. E claro, a despeito dessa imersão completa, algum tipo de movimentação, não sei que o neural realmente consiga ser completo, vai ter que ser feita com as mãos, ou com a cabeça, com o corpo, para conseguir manipular o ambiente, ou mover-se no ambiente. Então, algum grau de imersão é necessário. E essa imersão da qual o Orlando já falou, me parece ser o componente-chave. Porque, afinal de contas, você pode estar absolutamente imerso e vivendo uma história que você está lendo. Você está se projetando ali. Você não vê o cachorro que está passando ali do lado, a pessoa que está gritando pelo teu nome. Esse exercício, isso talvez seja o central. E eu observo que isso já é muito presente. Então, não há uma modificação de fato qualitativa, a meu ver, nessa concepção. Vamos nos tornar uma outra natureza humana. Talvez não. Talvez isso já seja a própria natureza humana. Essa modificação, essa possibilidade de modificação flexível. Temos um acordo aqui, então, sobre a não diferenciação, digamos, de realidade offline ou online hoje. Eu acredito sim, que isso já esteja suficientemente borrado. E já vem de um bom tempo, na verdade. Sim. Sobre a questão que vocês colocaram até no primeiro bloco, da diminuição dos riscos, digamos, com as construções da realidade virtual. Essa seria talvez uma busca por maior segurança de um tipo de ambiente que a sociedade busca um pouco mais de segurança? Sem dúvida. Tanto é que uma das principais aplicações e um dos motivadores da realidade virtual está no ponto de tecnologia que está hoje é a simulação de exércitos, por exemplo. Então, o treinamento de exércitos em ambiente virtual não traz os riscos do ambiente real e é muito mais barato para o exército fazer isso e dá um treinamento quase que no mesmo nível. Obviamente que nesse caso específico as pessoas também vão realizar outro tipo de treinamento depois, mas a realidade virtual, no ponto de tecnologia que está, um dos principais motivadores foi a tecnologia militar. Eu vou arriscar um chavão aqui também, professor Francis. O Orlando comentou no primeiro bloco sobre a sociedade norte-americana, os Estados Unidos, a proliferação também dos jogos. Por outro lado, colocaste a não relação objetiva entre violência e jogos. É um chavão, né, a questão da sociedade norte-americana e da influência sobre os adolescentes e as mortes em massa, né, nos colégios e tal. Quer dizer, e o avanço dos games, né, nessa sociedade especificamente. O senhor rejeita completamente essa relação? Olha, eu sou mais adepto à hipótese catártica, porque se houvesse uma relação direta, bem, quando se jogava Wolfenstein 3D, isso mudava a posição do jogador, só virava para a direita, virava para a esquerda, atirava, a arma sempre centralizada. Comparando com alguma coisa dos nossos contemporâneos, um Far Cry 4, por exemplo, é absolutamente realista. Então nós teríamos que ter um aumento índice se houvesse uma correlação direta, ou melhor, uma relação causal. Se quer correlação, absolutamente intensa. A quantidade de jogadores aumentou em milhões. Então, se houvesse alguma relação, são jogadores que cometem mass murder, como eles chamam lá, o assassinato em massa, school shooting especificamente, né? Porque nem todos são assassinatos em massa, são objetos de atiradores em escolas. Tinha que ser muito, muito maior. E não há essa relação direta. O mais provável é que, ao invés de matar os seus colegas, a criança mate virtualmente, como cidadão civilizado que outros naquele ambiente digital. Ou mesmo, como se observou até em alguns lugares aqui no Brasil, se constituíssem clãs para disputar em jogos como Counter-Strike e eles se matarem no jogo, não na realidade. Sim. É uma forma de disputa. O que nós observamos em ambientes extremamente violentos como o nosso, onde de fato se dá a passagem ao ato direta da violência, é por falta de outro artifício, qualquer que seja ele. Não há um esporte competitivo, um jogo digital, alguma outra saída. Então, a ideia não é que eu rejeite por definição. É possível que isso ocorra? Sim. É provável? Muito pouco. E não há evidências que corroborem de modo realmente irrefutável isso. Não há nada irrefutável. E as poucas evidências em favor dessa tese de que os jogos eletrônicos produzem mais violência
sucumbem diante das Rock demonstrações. já foi o vilão nos anos 60 e 70. Houve Charles Manson culpando os Beatles por os assassinatos que ele cometia, por exemplo. Justo. Então, essa relação... o Suicide Solution, do Ozzy Osbourne. Que é corriqueira, né? Que se evoca quando se fala de jogos eletrônicos, né? Por isso eu achei importante também colocar. Mas existem pesquisas, inclusive, justamente com os jogos de tiro, que são os jogos tomados como os mais violentos, onde crianças e adolescentes que jogam esse tipo de jogo têm mais atenção para detalhes, elas são melhores motoristas. São coisas, e essas com pesquisas sérias, comprovadas de que a habilidade para jogar esse tipo de jogo te dá uma habilidade motora melhor para fazer certas atividades. Então, mas eles nunca conseguiram achar a relação completa entre a violência do jogo e a violência dentro do real. Porque afinal, usar um joystick e apontar uma arma é uma coisa um pouquinho diferente, né? Sim. Tem o tranco da arma, a pólvora, uma série de pormenores na manipulação do aparato que é muito distinta de um joystick. Eu acho que o Orlando colocou aqui algumas questões que são interessantes também, porque apontam para uma outra perspectiva, né, dos usos também e do uso educacional, que é interessante. Eu retomo aquele ponto. Ludos é aprendizado e jogo. E não há problema. A ideia de aprender brincando é uma redundância. Porque nada que for desagradável nós vamos aprender. Nós vamos esquecer aquilo que é desagradável, necessariamente. Então, uma experiência agradável vai ser, ou prazerosa a algum nível, vai ser de fato educativa. A velha história da estrelinha que ganha aquele que tirar a melhor nota. Os achievements que pululam em todos os jogos, e não só em jogos, mas até nas redes sociais. Quantos likes você recebeu? Quantos compartilhados você teve? Opa, eu fiz esse comentário e ninguém curtiu. Opa, tem alguma coisa errada, eu vou apagar o comentário. Isso já é um componente que vem dos jogos, né? É uma mecânica de jogo aplicada em outro ambiente. Outro ambiente. Tá ótimo, acho que com esses elementos a gente teria aí discussão, né, para talvez mais um programa ainda. Muito obrigada, Orlando Fonseca Júnior, que é diretor de criação da Imagination, empresa aqui da Incubadora Tecnológica da UFSM, e o professor Francis Almeida, que é doutor em Sociologia e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais aqui da UFSM. O Redes e Rumos volta na próxima semana com uma nova discussão sobre novas tecnologias e relações sociais. Até lá!